eles estão nessa oração. E nós pedimos para que nós orarmos também para os nossos irmãos que estão no Irão. Tem lá gente boa, tem lá muitos cristãos. E que todo o povo do Irão seja liberto desse regime terrível, onde as mulheres não são nada, têm que andar sempre com a cara tapada e essas coisas todas, não é? E que haja mais salvação em nome de Jesus. Que isso sirva como que uma chamada para as pessoas virem aos pés do Senhor Jesus e não outro. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos orar? Pai amado, queremos orar, Deus, essa situação, bem como na Ucrânia, Senhor, Israel, Irão, na Rússia. Senhor, todos esses países têm gente boa, que gente que te ama, Senhor, e gente que não aprova o que está a acontecer, Senhor, porque eles são teus, Senhor. Eles são gente de paz e não gente de mal. Senhor, nós oramos por todos eles, Senhor, onde quer que eles estejam, Pai. Oramos, Deus, a tua proteção nesses momentos de terror, Senhor. Deus, que eles tenham fé em ti, Senhor, e possam servir, Pai, de servos teus para levarem a mensagem da paz e da salvação a outros, Senhor, que nesse momento estão a precisar de um apoio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, não vou orar para que haja paz, porque isso é contigo, Senhor. Tu és o Senhor. A ti, Deus, toda a honra e toda a glória, e seja feito tudo segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, agora é a mensagem. Vamos orar sobre a queda do homem. Vamos falar sobre a queda do homem, o morrer em Adão e o viver em Cristo. E vamos explorar verdades fundamentais da Bíblia, que na verdade são das mais importantes de toda a Escritura do Senhor, a palavra de Deus. Veremos como a decisão de Adão em desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, fez com que a maldição da natureza do pecado, a morte física e a morte espiritual, amém, caísse sobre a raça humana. E como Deus, antes da fundação do mundo, já sabendo o que ia acontecer na sua presciência, já tinha preparado um plano, e como Jesus veio para reverter esse acontecimento, reverter essa maldição, através do preço que Ele pagou na cruz por nós, para de novo poder trazer um novo nascimento, a fim de novo nós podermos andar com Deus. Amém? Então, são factos que... Contra-factos não há argumentos, né? Como se diz em português. São factos que não tratam apenas da história da humanidade, mas principalmente esses factos afetam cada uma de nossas vidas. Quer nós tenhamos Cristo em nós, quer nós não estejamos em Adão. Afeta a vida de todo o ser humano. Então, Adão, ao comer em desobediência da árvore que Deus tinha proibido, tomou da natureza da desobediência. Amém? Aquela árvore representava isso mesmo. E por isso, essa desobediência, essa natureza do pecado entrou em Adão. E agora ele vive sim, mas vive na natureza do pecado, vive não espiritualmente, porque espiritualmente ele morreu, mas vive na carne, no corpo físico, e afeta tudo à sua volta, irmãos. Deus deu domínio a Adão sobre a terra, ou não foi? O homem tem domínio sobre a terra. Por causa do pecado, veja como está o nosso lindo planeta. É só plástico, é só coisas de antes bebia, chegava-se a um rio, bebia-se água puríssima, agora não se pode beber, não é? Os mares é só plástico, os mundos já não se entendem mais, os tempos não se entendem. É a natureza do pecado do homem, que cria tudo isso à sua volta. E isso vem da natureza do conhecimento do bem e do mal que entrou em Adão quando ele comeu dessa árvore. Em Romanos 5, versículo 12,
a palavra do Senhor diz o seguinte. Romanos 5,12. Concluindo, diz assim o apóstolo Paulo, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, Adão, e pelo pecado a morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, não é? Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecamos, porque nós estamos em Adão, neste mundo. Muito bem, esse versículo não se refere àqueles pecados que nós cometemos no dia a dia, mas ele se refere à natureza do pecado. A natureza do pecado em Adão. Nós nascemos em Adão, todos nós, não é? Todos nós herdamos dessa natureza. E por causa dessa natureza nós pecamos todos os dias. Porque assim, o limoeiro não dá maçãs. O limoeiro dá limões. É a natureza do limoeiro, dá limões ou não? Uma macieira dá maçãs. É a natureza da macieira, dá maçãs. Já viu uma macieira dá uvas? Deus criou tudo assim, com ordem, não é? Então o pecador faz o quê? Peca, não é? É o fruto. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal continha tanto, como nós lemos lá na palavra, o bem como o mal. Era um conhecimento que se ia ter. Mas deixe-me dizer já agora que esse bem não se refere ao bem de Deus, mas sim ao bem dos homens. Aquilo que os homens chamam de bem. Chamo também a atenção a esse facto, porque a palavra hebraica para bem, amém? Aqui não se refere ao tipo de bem de Deus, mas refere-se ao bem que o homem chama de bem. São duas coisas diferentes. Então, é bem que tem origem no esforço humano, esse bem. E o bem que a religião chama de bem. Sabe? Sabe quando Adão e Eva, depois de pecarem, viram que tinham pecado e de repente a glória do Senhor levantou-se deles e eles viram que estavam nus, estavam envergonhados, foram-se esconder. Foram-se esconder. Ai, Deus vai nos apanhar. Deus. Como se Deus não soubesse onde eles estavam escondidos. Mas Deus, na sua bondade, Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse. Adão, onde estás? E Chico esperto, Adão, saiu do seu esconderijo, coberto com folhas de figueira, não é? Ele e Eva, para taparem, para disfarçarem o pecado, sem que tivessem poder para remover esse pecado. De repente viram que estavam nus. Antes não havia problemas. Na inocência não havia problemas. Agora, esse bem, as pessoas hoje confiam, achando poderem, eu sou homem de bem, eu nunca fiz mal nenhum, eu até ajudei, até fiz umas boas obritas por aí, de vez em quando e tal. Isso chega para ir parar o céu. Se essas boas obrinhas que os homens fazem, serem gente boa e tal, é o suficiente para ir para o céu, por que Jesus teve que morrer na cruz? Morreu à toa na cruz? É o que eles dizem. Não é? Por que Jesus teve que morrer na cruz? E eles acham que, ajudando minimamente uma pessoa, vamos dar aquela pessoa, vamos. Então vou dar isso, vamos dar, já chega, não dás mais, já chega. É o bem dos homens, não é? Deus diz, olha, dar assim naquela obra, financeiramente dá aquela obra, vou dar, só esse bocadinho, já chega. É o bem dos homens, não é o bem de Deus. Não é? E então, a verdade é que eles podem chegar nas portas do céu, para quererem entrar, e Deus não vai deixar entrar, porque eles vão apresentar todos os benzinhos que eles fizeram, as suas obrazinhas boas que eles fizeram aqui na terra, e Deus diz, não chega, não aceito, porque isso é bem humano. Eu dei muito melhor para vocês. Eu dei o meu filho para morrer por vocês na cruz. Deus aceita
o outro bem, que não é segundo o bem que os homens chamam de bem, mas o bem que Deus chama bem. Então, deste bem, segundo a natureza de Deus, vem na sua vida, na minha vida, quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador e através da graça do Senhor. Amém? É um bem. Nós não olhamos a meios para ajudar as pessoas, para apoiarmos a obra do Senhor, para ficarmos firmes no Senhor. Não andamos no nosso bem, andamos no bem dele. Sacrificamos as nossas vidas, não é? Etc, etc. Então, amados, naquele jardim onde eles viviam, Deus colocou milhares e milhares, para não dizer milhões de árvores de fruto. Vamos dizer assim, frutos sim, da parte de Deus. Podem comer de todas essas árvores, milhões e milhares de diferentes frutos, comam à vontade, inclusive da árvore da vida que está ali. Podem comer à vontade da árvore da vida, mas aquela árvore, uma, no meio de milhões de árvores, uma, Deus diz, daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. Milhares de árvores, irmãos. Sabe que um dia você e eu, que estamos em Cristo, nós temos um lugar lá no céu, o Senhor já foi preparar lugar para nós, para o nosso dia nós já temos lugar lá. Você e eu vamos comer da árvore da vida no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 7, Apocalipse 2, 7, a palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. De um lado e do outro, nas margens do rio das águas vivas, que correm no meio da cidade. Você tem o direito. Algum vencedor aqui? Temos o direito. Um dia vamos comer dessa árvore. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, ou seja, Adão e Eva tinham milhões de árvores para escolher, para comer, para desfrutarem. Apenas tinham que evitar uma única árvore, não é? E que Deus tinha proibido para não comerem. Mas mesmo assim, sabemos que Adão e Eva comeram, não é? Preferiram escolher desobedecer a Deus, foram na conversa do inimigo das nossas almas, de Satanás, que veio e falou com Eva. É isso assim que Deus disse. Não, isso não é verdade. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele. Sabe quem sempre quis ser igual a ele, igual a Deus? Satanás. O diabo quer ser igual a Deus, mas ele não consegue. Lá já no céu, ainda como arcanjo, querubim ungido, ele criou uma revolta, não foi? Um golpe de Estado. Ele queria se assentar no trono de Deus, né? E Deus pô-los lá fora. Agora aqui na terra, ele fica com ciúmes, quando ele vê Deus criar o homem com tanto amor e carinho. O homem agora vai ficar no meu lugar, ainda acima de mim, daquilo que eu tinha em Deus. Não pode ser, eu vou fazê-lo cair. Não é? E veio e enganou Eva. E Eva, o bem, conhecimento do bem e do mal, viu que era bom, achou que ia saber bem, não é? É como hoje em dia, publicidade. Faz lembrar o aro do conhecimento do bem e do mal. Compre, está barato! E as pessoas vão a correr para as lojas comprar porque está barato. Conhecimento desse bem aqui da terra. Mas eles preferiam desobedecer, não comer de milhões de outras árvores para comer daquela. Foram, comeram daquela árvore, não. Porque Deus disse, aqui não comes. Na sua desobediência, eles comeram e por isso logo perderam a vida espiritual. Morreram espiritualmente e depois também a morte espiritual. A morte física. Todos nós um dia temos que partir desse mundo. Em Adão, não é? E foram eles que introduziram na sua desobediência, introduziram isso para esta vida. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz o seguinte:
Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: não comerás livremente do fruto de qualquer espécie. Aliás, comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Qualquer. Come livremente. Menos, versículo 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza, morrerás. Se você for no hebraico aqui, morrerás, a palavra morrerás. O hebraico diz assim: em morrer, morrerás. 2 vezes. Significa morrer 2 vezes. Não é? Em morrer, vocês morrerão. Ou seja, morte espiritual e morte física. E eles, mesmo assim, desobedeceram, sabemos, foram e comeram. E a natureza do pecado veio sobre eles. E eles perderam a glória de Deus, que se levantou deles. E agora eles vivem, tantos seres humanos aí que vivem uma vida nesse mundo, na natureza do pecado. Ora, a natureza do pecado, o fruto é pecado ou não? Esse mundo não pode ir para melhor. Podem fazer planos, não sei o quê, vamos tratar do tempo, vamos, não sei o que é isto, vamos fazer... Não vale a pena. Tem que cortar o mal pela raiz, porque é a sua natureza do pecado. Por mais planos que eles tenham, não vai funcionar. Funcionar é deixar essa natureza, aceitar a natureza de Deus. E viver no bem de Deus, né? Para sarar a terra, etc. Então, Adão, como consequência da sua desobediência, passou esse mal para toda a raça humana. Olha aí, Romanos 6, versículo 6, diz assim. Romanos 6, 6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão, a nossa velha natureza do pecado em Adão, foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Foi crucificado com Jesus, amém? O pecado caiu sobre Jesus. Para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado, em minhas palavras, e servirmos a Deus, não é? Então, Deus quer que os seus filhos, você e eu que aceitamos Cristo, nós somos seus filhotes, Ele quer que nos vá bem, mas Ele quer que a gente cresça no conhecimento que Ele tem para nós e não no conhecimento que tem o mundo. Ora, muito bem. Por isso, o apóstolo Paulo também diz em Romanos 8, 12, ele diz assim, Romanos 8, 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, a natureza do pecado, para andarmos submissos a ela. Não. Nós estamos em dívida ao Senhor, não é? Não vamos mais andar na natureza do pecado. Vamos viver uma vida agradável a Ele, sim ou sim? Colossenses 3:9. Colossenses 3:9. Diz assim, não mintais uns aos outros. O apóstolo Paulo diz, a nossa natureza que recebemos em Cristo, não há cá coisas tão mal, como mentiras. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, da natureza do pecado, amém? Com as suas atitudes. Ou seja, não vamos viver dizendo que somos crentes, somos cristãos, mas vamos viver como vivem os outros que estão no mundo, que ainda estão em Adão, ainda não estão em Cristo. Ok. Então, em várias outras epístolas do Novo Testamento, de Paulo e outras, eles usam apenas a palavra pecado, singular. Pecado singular, no singular, refere-se à natureza do pecado. É esse pecado, essa natureza do pecado, que vai produzir pecado. Os homens vão pecar, não é? Portanto, nós podemos fazer... Vocês certamente já sabem, quantas vezes é que fizeram tratados de paz, os países falaram em paz e paz e paz, e a paz não aparece. Irmãos, não se pode dar aquilo que não se tem. Paz, quem tem paz é o príncipe da paz. O seu nome é Jesus. Mas ninguém. Podem falar de paz assim, paz assado, reuniões para aqui, reuniões para ali, para a paz. Não vai haver paz. Temos que chamar o príncipe da paz para intervir. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, o pecado, esse pecado
essa inclinação do pecado que está em nós ainda, embora tenhamos aceito a outra natureza do Espírito de Deus, a nova natureza, luta com o nosso espírito. Há uma guerra espiritual, uma guerra dentro de nós, entre a natureza do pecado e a natureza de Deus, a nova natureza em nós. Há uma luta ali, uma contenda. E o nosso espírito acompanha e resiste, porque nós sabemos a palavra, resistimos essa, e a nossa alma está no meio. Agora, porque um homem é o quê? Primeiramente, um ser humano é o quê? É um espírito que tem uma alma e que nesse mundo vive nesse corpo, que é nesse corpo que ele resiste no meio ambiente dessa terra, desse planeta, ou não? Então, se o espírito é recriado em Deus, você nasceu de novo, aceitou Jesus, seu espírito está vivo para Deus, você é filho de Deus. A sua carne não quer que você faça das suas, como antigamente, que você já não quer fazer. A sua alma ou se inclina para um lado ou se inclina para o outro. E para onde ela se inclinar, é a maioria. O voto decisivo é da alma. Se a alma se inclinar com a natureza do pecado, você vai pecar. Mas se você renovar a sua mente e a sua alma se inclinar para o espírito da nova natureza, você vai viver uma vida agradável para Deus. A nossa alma. E o apóstolo Tiago 4, versículo 1, ele faz uma pergunta, ele diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há em vós, entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Um diz, vai, rouba. Outro diz, não roubes, pá. Outro, vai, olha, engana. Outro diz, não enganes. Aquela luta dentro das pessoas, não é? Aqui, olha, as paixões que guerreiam dentro de nós. Então, amados, então Paulo quase que responde a essa pergunta, o apóstolo Paulo, essa pergunta de Tiago, em Romanos 8, 5, 6, 7 e 8. Romanos 8. O apóstolo Paulo diz assim: os que vivem segundo a carne, ou a inclinação da carne, têm a mente voltada, a alma, voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, não é? Versículo 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade ou o modo de pensar do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade ou a inclinação da carne é inimiga de Deus, porque está sempre a pecar. Deus não gosta do pecado, não é? Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. E finalmente 8. Os que vivem na carne, nessa natureza do pecado, não podem agradar a Deus. Então, irmãos, não vale a pena nós andarmos atrás lá nessas procissões, nessas coisas, se nós não vivemos para Deus. Não conseguimos agradar a Deus. Pode ser um descargo de consciência, desculpa o termo, não é? Já fui, não sei o quê. Não, a Deus não agradaste, de certeza. Não se agrada a Deus dessa forma. É o Senhor a falar conosco na sua palavra. Agora, esta natureza, embora nós sejamos nascidos de novo, continua em nós. Você não sente de vez em quando umas lutas? Apetece-me dar um chapo, não é? Apetece-me dar um soco, apetece-me, não sei, não é? É a carne, o mal, não é? E mesmo depois de nascermos de novo, mas enquanto nós estivermos vivos nessa vida, essa luta vai continuar. Vai depender muito do quanto você vai querer renovar a sua mente, a sua alma, para viver na palavra de Deus. Mas na nossa própria força, na minha força, eu não consigo vencer a natureza do pecado. Não consigo, porque é a minha natureza, não é? Apenas conseguimos pelo Espírito Santo que habita em nós. No momento em que você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus veio tomar morada em si e em mim. E nós somos pedras vivas, nós juntos formamos a Igreja de Cristo, ou não? Amém? Então, por isso mesmo, por essa razão, o apóstolo Paulo, mais uma vez,
Paulo, o grande mestre da palavra, em Gálatas 5,16, ele escreve assim, para si e para mim, ele diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, vivei nas coisas de Deus, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. É a única maneira possível nós resistirmos ao pecado, vivermos no Senhor. E é aqui, amados, que a nossa alma, o que é a parte da nossa alma? É a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. É a alma, não é? É aqui que a nossa alma se torna o voto decisivo. Porque ou está com a carne, e são a maioria, ou está com o Espírito, e o Espírito é a maioria. É por isso que a Bíblia diz, em Romanos 12, versículo 2, para nós renovarmos a nossa mente, para nós termos conhecimento da palavra, não vos amoldeis, não andem conforme o sistema, a maneira de pensar desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, pela palavra de Deus, é claro, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Quem quer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu quero. Como eu vou poder conhecer? Andando na palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra de Deus. Deus vai me mostrando. Amém, amados? E eu vou começar a servir cada vez mais e melhor ao Senhor e vou crescendo nele. Vou me alegrar no Senhor, vou começar a conhecer a sua boa, a sua agradável e a sua perfeita vontade para a minha vida. Mais uma vez que nós lemos em Romanos 8,6, é que a mentalidade da carne, Romanos 8,6, o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Uau! Eu tenho que andar conforme a mentalidade da palavra de Deus, amém? Do Espírito. E eu vou viver em quê? Com vida, com paz. Pode haver situações, pode haver coisas contra nós que se vão levantar, neste mundo vão se levantar, pode ter a certeza que se vão levantar, mas a nossa confiança, a nossa fé está nele. E o seu Espírito habita em nós, e nós temos a palavra dele em nossos corações, nós declaramos a palavra, nós ficamos firmes no amor e na sabedoria do Senhor, e nós vencemos. Vencemos sempre. Vencemos essas batalhas. Então, para quem é que a palavra está a falar aqui, se não para nós crentes? Está-nos dando um bom conselho, para o nosso bem, não é? Significa que os crentes têm uma escolha, ou andar na inclinação da carne, aceitar Jesus e não fazer mais nada, pronto. Ou então andar na inclinação do Espírito. Para isso nós temos que renovar a nossa mente para a palavra de Deus, começar a pensar como Deus pensa, começar a ver como Deus vê, e quando você começa a pensar como Deus pensa, você começar a ver como Deus vê, aqui o seu raciocínio, a sua lógica está a ficar doido. As pessoas dizem assim, tipo, é doido. Porque eles não entendem as coisas de Deus, senão aqueles são de Deus. Então, vamos renovar nossas mentes para a palavra de Deus. Mas, voltemos para o Jardim do Éden. Quando Deus perguntou a Adão, então, o que é que vocês fizeram? Como se Deus não soubesse, né? Nosso Deus é fantástico. O que é que fez o homem, Adão? Olha só, não é isso que fazem os homens hoje? Os homens e mulheres, os humanos, mas é por causa de Adão. Ele disse o quê? O que é que vocês fizeram? Deus perguntou e ele disse, ó Deus, a mulher que tu me deste fez-me comer desse fruto. Não, a culpa não é minha. A culpa é da mulher e a culpa é tua. Os homens nunca têm culpa, têm sempre razão. Não é? Vice-versa, as mulheres também, porque têm a natureza de Adão. Não é? Então, mas a Bíblia diz que Eva confessou a Deus, que disse, Senhor, na verdade eu fui enganada, eu deixei-me enganar pela serpente. Eu deixei-me enganar pela serpente. Mas
Adão, sabendo que não devia comer, comeu, não é? Adão, que devia guardar o jardim, Adão, que devia cuidar da sua esposa, amém? Estava a dormir na sombra da bananeira, quando veio o inimigo e convenceu Eva a tomar daquele fruto. Deus disse para não comer. Isso deve ser treta, não vai nessa conversa, pá. É que se tu comeres daquela árvore, tu vais ser igual a ele, coma à vontade, não é? Ela foi na conversa, pronto. Então, é por isso que, por causa dessa desobediência de Adão, a Bíblia não diz, em Eva todos morrem. A Bíblia diz, em Adão todos morrem. Não Eva, não é? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 22. Porquanto, assim como em Adão, não Eva, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Ou simplesmente, quando chega a hora da nossa morte física aqui na Terra, nós simplesmente é uma promoção. Vamos para um lugar bem melhor, não é? Uma vida superior, uma vida bem melhor. Não tem problema nenhum. Eu sempre me lembro de um professor da escola bíblica americano, homem já tinha uma certa idade, que ele, como tinha assim muito, era homem de oração, estava muito próximo de Deus. Sabe que Deus comunica com as pessoas que estão próximas a Ele? São mesmo amigos de Deus, e Deus é amigo deles. Ele fez entender ao homem que no dia tal, ele iria partir para o céu. Ia deixar esse corpo e partir para o céu. Então o que o homem fez? Lá nos Estados Unidos há muito aquela nós chamamos do brunch, mas é brunch. Sabe, já ouvi falar do brunch, não é? Que brunch é breakfast, é o pequeno almoço, lunch é o almoço, então eles fazem um bocadinho mais tarde que o café da manhã e um bocadinho mais cedo que o almoço e chamam brunch. Então é muito hábito lá dos americanos fazerem brunch aos sábados. Chamam a família, amigos, etc. e convidam todos e tem lá um brunch, tem comunhão e tudo. Naquele dia que Deus tinha marcado, ele marcou então um brunch. Convidou os seus familiares, os seus netos, sei lá, suas filhas, filhos, irmãos, e depois vai toda a família. E amigos convidou-os para vir uma grande festa, um grande brunch, lá em casa. E comeram, todo feliz o homem. Amém. O Senhor abraçou a todos. Senti que estava a chegar a hora. O homem foi, abraçou-se a todos, despediu-se. É uma questão de tempo. Estaremos juntos de novo. Lá fora, na varanda, ele tinha uma daquelas cadeiras. Como é que é? Vai e vem, como é aquelas cadeiras, não é? Simplesmente ele foi lá, despediu-se de todos, sentou-se naquela cadeira, tchac, 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 tchac. Quando os homens foram lá ver, eles não estavam lá mais. E houve festa no céu, não é? E está lá Jesus com os braços abertos para receber. Não há que temer, irmãos. Vamos ficar firmes no Senhor nosso Deus. Não precisamos ter medo de coisa nenhuma. Deus é conosco, não é? Então, por causa de quê? Porque ele tinha e vivia na natureza, na nova natureza, na inclinação do Espírito. E isso é importante para nós. Agora, então Satanás, quando ele viu Eva ser enganada e a convencer Adão para comer também do fruto, ele esfregou as mãos contente. Yes! Ganhei! Porque antes, quando ele era querubim, organizou lá uma revolta lá no céu, ele queria ser Deus, ele queria o trono de Deus, não é? Houve lá uma tentativa de golpe de Estado, e Deus, ele e uma terça parte dos anjos do céu, mas eles foram derrotados e foram expulsos do céu, ou não? Agora, ele viu o homem e ficou com ciúmes por Deus amar tanto esse homem. Ele diz, não, eu vou pô-lo do meu lado, eu vou fazê-lo pecar, e ele vai pecar, e vai ficar do meu lado. E nós vamos ser a maioria contra Deus. Mas Deus, infinitamente mais sábio, já tinha planeado tudo. Antes, já sabia que ia acontecer, já tinha seus planos, não é? Para a salvação do homem. E por isso mesmo, a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, versículo 4, isso acontece hoje. Todos os dias nós vemos isso. 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus, esse Deus não devia ser com um D maiúsculo, devia ser um D minúsculo.
O Deus desta presente era perverso. Quem é o Deus dessa presente era perverso aqui nesse mundo? Satanás, não é? Não é nosso Deus. O que é que ele fez? Cegou o entendimento dos descrentes. Cegou aqueles que estão em Adão, que ainda não estão em Cristo, dos descrentes. A fim de que eles não vejam, não entendam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não, esses são malucos, são doidos, são fanáticos. Pessoas falam do que não sabem, do que não entendem. Isso é falta de sabedoria, não é? Não se fala daquilo que a gente não sabe. Então, ok, mas tudo bem. O Senhor teve os seus planos, na sua presciência estabeleceu tudo. E Ele disse mais. Em Gênesis 3,15, o Senhor disse mais. Olha aí. Não, Gênesis 3,15. Diz Deus para Satanás, para a serpente: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, que a tua descendência, você sabe que o inimigo tem descendência nessa terra, a tua descendência e o descendente dela. Ele não disse o descendente de Adão, o descendente da mulher dela. Porquanto o descendente dela, te ferirá a cabeça, vai te esmagar a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Isso aconteceu na cruz, não foi? Ele picou o calcanhar, o prego atravessou o calcanhar de Jesus, não foi? Mas, no entanto, com aquele ato de Jesus na cruz, a cabeça de Satanás foi destruída, foi despedaçada, ele perdeu o poder. Só tem poder sobre as pessoas que aceitam o poder dele. Contra nós não pode mais nada, acabou. Nós temos Cristo maior, aquele que está em nós, amém? Então, repare só o que é que ele diz. É interessante isso. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Aqui Deus já estava a mencionar, a profetizar, vamos assim, o nascimento virginal. Não é? E a forma como Deus iria contornar a natureza do pecado em Adão, aleluia, que passou para toda a raça humana, trazendo para esse mundo um descendente da mulher sem a natureza de Adão, sem o pecado. Olha aí. Jesus foi o único que nasceu assim, mas ninguém. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Amém? E ele nasceu por esse mundo sem pecado, sem a inclinação do pecado. Você pode dizer mesmo, os 33 anos que Jesus viveu nessa terra, ele viveu como imortal. Não tem pecado. O preço do pecado é a morte, mas como ele não tem pecado, ele é imortal. Ele viveu como imortal, esses 33 anos aqui na terra. E então, ele nasceu sem a maldição da natureza do pecado. E andou como imortal. E nos anos que ele viveu aqui na terra, ele foi muitas vezes tentado, ou não? Para que ele pecasse. Para quê? Para que a natureza do pecado viesse sobre ele. Não é? E ele não pudesse salvar ninguém. Então, Jesus sempre resistiu o pecado pela palavra de Deus. Veja mais. E ele viveu a sua vida, segundo a palavra de Deus, sempre em contacto com o Pai, sempre a conversar com o Pai. Amém? Sempre resistindo às tentações, porque o inimigo lançava tentações, não é? Mas ele nunca foi na história, o inimigo estava sempre a lançar, por isso Jesus nunca pecou. Agora, e esta foi a razão porque Jesus foi e é o único, e não há outro, o único homem, o único ser humano qualificado para nos redimir, para nos salvar através da sua morte. Porque quando ele foi, sabem muito bem, quando ele foi crucificado na cruz, Deus descarregou a sua ira do pecado, aquilo que o inimigo tinha feito a Adão e Eva, e todos aqueles que nasceram em Adão na terra, e como eles viveram em desobediência, Deus
lançou toda a sua ira sobre o seu filho na cruz, né? Maldição. Ei, Jesus tomava com maldição. Não disse uma palavra. Mas estava sofrendo. Pegou no pecado dos homens todos. Jesus recebeu o pecado. As doenças. Não é? E Jesus recebeu daquela cruz. Para que essas coisas ficassem em Jesus. E porque ele era imortal, por não ter pecado. Agora que tem pecado todos, ele morreu. Ele diz, está feito, está consumado. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então, e por isso no dia que nós estivermos diante de Deus, o Senhor não nos vai julgar segundo as nossas boas obras. Não, tu foste uma pessoa boazinha. O que é que Jesus diz? Ele conta mesmo. Jesus vai perguntar, tu na terra, enquanto vivias na terra, na vida terrena, falaram-te de mim tantas vezes, tu não quiseste saber, tu não me quiseste conhecer, portanto, aparta de mim porque eu também não te conheço. Pode ter feito as suas boas obras. Amém? Convém conhecer Jesus, convém aceitá-lo como Senhor e Salvador. E então, amados, os pecadores vão se agarrar nas suas boas obrinhas, suas obrazinhas de caridade, e sentem-se tão bem fazer aquilo bem. Deus não chama aquilo bem. Deus vai olhar para ele e vai dizer, olha, isso não chega, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Porque tu fizeste na tua natureza do pecado, eu não aceito o pecado. Mas eu dei para a caridade, eu dei umas moedinhas para a igreja, eu vivi uma vida boa, nunca fui pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém. Eu. Nada ele. Não é? Por mais obras boas que se faz sem ele em nós, essas obras não são o suficiente, porque para Deus não chegam à nota máxima que é 100%. Por mais que o homem se esforce na sua própria força a fazer coisas boas nesse mundo, não chega a 100%. Pode chegar a 99% se quiser, mas não chega a 100%. E Deus exige 100%. Não é? Então, apenas Jesus, que nasceu para este mundo sem pecado, que morreu por si, foi feito o pecado e morreu por si para nos livrar do pecado, se nós o aceitarmos como Senhor e Salvador, é que tem nota máxima 100%. E ele satisfaz, ele é o único que satisfaz a Deus. E quando você aceita Jesus, Jesus passa para si nota máxima. Já não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, não é, Cristo? E você recebe os 100% de Jesus. E com o 100% de Jesus você chega na presença de Deus. E Jesus, seu Senhor e Salvador, está lá. Ele diz, Pai, esse é meu, olha aqui a marca. Eu paguei por ele. Sabe por que Jesus não tem as marcas nas mãos, dos pés e no lado? Ele podia ter sido curado de todas essas cicatrizes, não é? Mas essas são sinais da aliança eterna. Ele diz, Pai, este é meu, olha aqui a marca na minha mão. Eu paguei por ele. 100%, entra. Em Jesus. É a graça de Deus que nós temos que aceitar. Não é na nossa força, na nossa inteligência. Aí eu cá para mim assim, esqueça. É em Jesus. Amém? E você, em Jesus, quando estiver na presença do Senhor, você não vai fazer como aqueles que não estão em Jesus quando estiver na presença de Deus. Vão olhar para a listazinha das suas memórias de obras boas. Não. Você vai estar na presença de Deus, Deus vai mostrar o sinal da aliança, esse é meu. Os livros da vida do Cordeiro, o livro da vida vai ser aberto e o seu nome consta lá. Porque no dia em que você aceitar Jesus aqui como Senhor e Salvador nessa vida, o seu nome fica automaticamente registrado no livro da vida. E se o teu nome estiver lá, você tem 100% altas marcas para entrar em Jesus e viver com o Senhor. É por isso que a nossa salvação não depende do que nós fazemos, mas sim daquilo que Jesus fez por nós, e nós aceitarmos isso.
Deus pôs aquela árvore do mal, conhecimento do bem e do mal, uma única, no meio de todas as outras árvores boas. Para quê? Deus não é ditador. Se Ele não pusesse aquela árvore do bem e do mal no jardim, Ele estava a ser ditador. Mas Ele colocou aquela árvore, Ele avisou, não comam. Para quê? Para que o homem tivesse escolha. Para que o homem tivesse livre arbítrio. Amém? E o homem escolheu. Mas Jesus já tinha feito os seus planos, não é? Para vir salvar. Bendito seja o seu santo nome. Então, as obras que nós praticamos com sinceridade, em obediência e amor ao Senhor, e nós muitas vezes sacrificamos as nossas vidas, etc. Essas obras são consideradas como obras, digamos assim, desculpem o português, mas divinamente bem. Não o bem dos homens, mas divinamente bem, bem aceito por Deus. E nós, como crentes em Jesus, vamos ser julgados não perante o trono branco, o grande trono branco, no fim de tudo, mas no tribunal de Cristo. Vamos ser julgados. E Ele vai ver as obras que nós praticamos. E algumas obras não vão ser assim grande coisa. E no fogo do Senhor, os olhos de Jesus são fogo, não é? Esse fogo vai consumir essas obras, como se fosse madeira, feno e palha. No entanto, essa pessoa não vai ser lançada no inferno, entra para o céu, porque nasceu de novo, aceitou Jesus nessa vida. Entende? Outros que se esforçaram para servir, para cuidar dos negócios do Pai nessa vida, nesse planeta, que se esforçaram, que oraram, que louvaram, que foram fiéis a Deus, estavam sempre lá na brecha para a glória do Senhor, para os interesses do Senhor, etc. As suas obras, diz a Bíblia, que são como o quê? Como prata, ouro e pedras preciosas. O fogo não vai consumir. E você vai receber galardão. Ainda por cima vai receber prêmio. Já não basta entrar no céu, não é? Ainda vai receber galardão do Senhor. Por isso é que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você vai ser parte da hierarquia de Deus, conforme a sua obediência. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, só para dizer o seguinte, já estou na reta final. Uma árvore no jardim do Éden trouxe a morte. Uma árvore plantada num monte fora de Jerusalém, a cruz, trouxe a vida. A primeira árvore lá no Éden foi a desobediência de Adão para com Deus. A segunda árvore, lá fora de Jerusalém, em Gólgota, foi a obediência de Cristo. Amém? Deus a curar a situação. A primeira árvore, lá no jardim, trouxe pecado e morte. A segunda árvore, lá em Gólgota, fora de Jerusalém, trouxe justiça de Deus e vida, pelo preço pago por Jesus. Hoje, todas as pessoas nessa vida, nessa terra, ou vivem anexadas à natureza de Adão, ou vivem anexadas à nova natureza em Cristo. Só há duas famílias na terra, não há mais. Não é? Então, ou seja, você ou é um ramo da árvore da morte, ou você é um ramo da árvore da vida. A escolha é sua. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, então é a altura que eu faça. Eu fazendo isso lá em Coimbra, eu nem sabia. Havia pessoas que se queriam entregar de novo, queriam renovar os votos, né, em Cristo, e queriam pedir, no final do culto eu vou lá pedir ao pastor para orar. Não foi preciso, porque nós entregamos essa passagem aqui da parte do Senhor. Se você quer fazer essa confissão comigo, não interessa se já é crente, faça do coração, com sinceridade, com fé, sobretudo com fé e gratidão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que Tu nasceste da Virgem. Eu creio que Tu morreste por mim na cruz. E que ao fim de 3 dias Tu ressuscitaste.
Tu estás vivo. Tu és o Senhor. E hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. És bem-vindo a entrar na minha vida. Porque essa é a minha escolha genuína. Vem, Senhor, e ensina-me o teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Ao dizer isso com fé, com gratidão, sabe? Aqueles que nunca fizeram isso antes, são automaticamente, pode até não sentir nada, mas automaticamente são tirados de Adão, da natureza de Adão, e são colocados na natureza de Cristo. Saem da morte eterna para a vida eterna. E se não sentir nada, eu não senti nada, isso não é consentimento. O sentimento é da alma, né? As emoções, é a alma. Eu não estou a falar da alma, estou a falar do espírito. O espírito muitas vezes você não sente nada. Irmãos, eu vou contar coisas que aconteceram nesses anos que eu tenho andado a pregar. Eu estava no Chile, lá no deserto do Atacama, no Chile, lá no meio do deserto, a maior mina de cobre, a céu aberto, é lá. E então, numa igreja em Antofagasta, que é ali perto no mar, nessa igreja eu conheci vários engenheiros de mina, que trabalhavam nessas minas. Vocês sabem que eu sou engenheiro de mina. Essa minha vida é mineração, né? A minha vida é profissional. Então, houve uma aproximação. E eles convidaram para ir lá pregar na igreja deles. Irmãos, oramos, houve salvação, graças a Deus. Se calhar nem todos sentiram nada, mas foram salvos, nós sabemos, que a palavra de Deus assim o diz. Se não tinham dentes, continuaram sem dentes. Se tinham peso a mais, continuaram com peso a mais. Só que a sua alma, o seu espírito estava vivo para Cristo. Outros até vieram à frente, dar testemunho. Lá em espanhol, lá deram o testemunho que onde não tinham dentes, ficaram com dentes de ouro. Eu não fiz nada, quem foi ele. Ele é que sabe. Mostrar os dentes de ouro. Ele é o Senhor, eu não. Eu apenas sou alicate na mão dele. Amém? Glória a Deus. Ficam todos contentes e isso edificou a sua fé. Agora, você tem uma nova natureza. Se você declarou isso, convidou Jesus a entrar na sua vida, você tem uma nova natureza no Senhor. E pode e deve começar a viver os seus dias para Ele. Deixe das coisas, das paixões anteriores. Irmãos, sinceramente, como é que um homem com a inclinação para o pecado pode declarar outra pessoa santo? Eu falo assim mesmo. Como? Ele é Deus para declarar isso? Não é, ele é pecador. Se ele não lavar os dentes, no dia seguinte cheira mal da boca. Como eu, como todos nós. Que poder é que ele tem para declarar alguém santo? Só Deus. É quando você aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador, você nasce de novo, você é filho de Deus, você ali é santo. Porque Deus fez a obra em si. Amém? Então, glória a Deus. Agora que você tem a nova natureza, a natureza de Deus, comece a viver nessa natureza, a engrandecer o Senhor, anime-se, alimente-se com a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, faça a sua... Olha, as orações para Deus. Como é que você fala com o seu pai? Quando você era pequeno, como é que você falava com o seu pai ou com a sua mãe? Ah, não sei o que, não, é assim que você... Não, você tem uma conversa, não é? Ó pai, ó mãe, tenho fome. É, não é? É não assim que a gente fala? É assim que você fala com o seu Pai Celestial. Ó Pai, Tu és fantástico, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tão bom. E outra coisa, irmãos, aqui embaixo, eu vejo nas orações, muitas vezes as pessoas priorizam grandemente os seus problemas. E porque têm problemas é que oram a Deus. Quando você vai ver na Bíblia, antes de, com seus problemas, situações, foram proibidos pregar no nome de Jesus, etc.
Antes mesmo de pedirem para o Senhor dar força, poder para pregar ainda mais, com mais intrepidez a palavra de Deus, eles engrandeceram a Deus, eles priorizavam as suas orações, engrandecendo a Deus. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és espetacular. Os crentes dois, Senhor, eu tenho esse problema, Senhor, ajuda-me nesse problema. Vamos engrandecer o Senhor em nossas vidas, amém? Aleluia. E aí você vai ficar entusiasmado. Sabe, nós usamos muito a palavra entusiasmado, mas estuda a palavra entusiasmado. O que é que diz lá? Entusiasmado. Vem da palavra grega, e termino com isso. Vem da palavra grega, entusiasmos. Entusiasmos tem o T-U-H, o Teo, o Deus, lá no meio. Deus em grego, né? Theos. Entusiasmos. Significa, o nosso entusiasmo em português, significa inspiração divina. Alguém aqui está entusiasmado? Vamos alegrar-nos no Senhor. Porque Ele é por nós. Ele cuida de nós. Ele protege-nos. Ele cura-nos. Amém, amados? Ele ama-nos. Foi Ele o único, ninguém mais deu a sua vida por nós. Foi envergonhado, arrancaram a barba assim a sangue frio, cuspiram na cara, pregaram, cortaram as suas costas com chicote, aqueles com ossos lá nos chicotes, né? A menina dos 7 olhos, etc. Sei lá o que fizeram com ele. 39 chicotadas que ele levou, não é? Que aquilo foi como que charroaram, desculpa o termo, as suas costas, abriam sulcos profundos nas suas costas, no seu peito, nos seus braços, nas suas pernas, e ele aguentar. 39. A lei judaica dizia que era 40 menos 1, não é? Você lê lá na Bíblia, 40 menos 1, chicotadas. E segundo me disseram, não sou médico, mas segundo médico me disseram, todas as doenças que existem têm 39 raízes principais e depois espalham-se. Vêm de 39 raízes principais. Ele levou 39 chicotadas. Por que será? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, queridos? Então, entusiasmemo-nos no Senhor. Com alegria, saímos daqui com gozo e alegria. Gratidão em nossos corações. Porque o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Além dele não há outro Deus. E Ele ama-nos. Ele diz, quem tocar em si, toca na menina do seu olho. Aqui você não vai deixar alguém pôr o dedo no seu olho, pois não. Muito menos Deus. Ele cuida de nós, Ele ama-nos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Podem vir coisas, levantam-se contra nós, vão sim levantar, sim. Nós estamos aqui nesse mundo mau. O Deus desse mundo só quer coisas más, não é? Engana as pessoas, segue o entendimento das pessoas para fazerem certas coisas, para eles acreditarem que estão a fazer para Deus, quando não estão fazendo nada para Deus. Bendito seja o nome do Senhor, pela sua graça e compaixão. Pai, obrigado, Senhor. Nós não merecíamos nada disso, mas porque Tu nos amaste tanto, tanto, tanto. O Teu amor para nós é imensurável, Senhor. As nossas massas cinzentas entre as orelhas não entendem, não conseguem medir o profundo amor que Tu tens para cada um de nós. Cada um de nós é especial para Ti, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, que Tu nos amas, Senhor. E ao sairmos daqui, nós queremos nos entusiasmar-nos em Ti, Senhor. Ó Deus, sabendo que Tu nos amas, sabendo que o Teu amor por nós é poderosíssimo, e Tu nos abençoas, e Tu nos guardas, Senhor. Não precisamos temer